Então você acha que a Anvisa entende desse tipo de assunto, correto? E você, João Rossetti, o Ministério da Justiça, na sua opinião, o Ministério da Justiça entende de quê? Pelo próprio nome, como o próprio nome sugere. Você acha que o Ministério da Justiça entende de quê, ô João Rossetti? Olha, Joel, com certeza entende de leis, de justiça e todas essas coisas que envolvem a organização do Estado, né? Entendi. Por incrível que pareça, quem determina essas questões não é a Anvisa. A Anvisa faz simplesmente a recomendação. Olha, Anvisa, acho que o estrangeiro que entrar aqui no Brasil tem que provar que está vacinado, né? Mas quem toma a decisão, quem bate o martelo, são os ministérios. É uma decisão ministerial que envolve o Ministério da Saúde, Casa Civil e também o Ministério da Justiça. É claro que em comum acordo com o presidente da República, que não é favorável à vacina, todos nós sabemos bem disso. Ele próprio nunca escondeu isso. Natália Pazzi, minha querida, muito boa tarde, bem-vinda, como sempre, aqui ao Bora Brasil. Você, baseada aí na capital federal em Brasília, sempre antenada aos principais assuntos. Me conte uma coisa, mesmo com a recomendação da Anvisa, você acha que os ministérios podem ou não acatar essa decisão, sim, da Anvisa, hein, ô Pazzi? Boa tarde, querida. Oi. Oi, Joel. Boa tarde para você, Bruna, para todo mundo que está nos acompanhando nesta sexta-feira. Ontem a gente teve aquelas duas primeiras notas técnicas ali da Anvisa dizendo, né, recomendando a exigência de passaporte da vacina para os estrangeiros entrarem no Brasil. Ontem mesmo a gente teve aí falas, inclusive, do ministro da Justiça, Anderson Torres, dizendo que mesmo com a imunização, a transmissão acontecia, né, e que diante disso não era necessária aí essa cobrança, essa exigência do passaporte da vacina. E tudo isso vai muito alinhado ao que diz o presidente Jair Bolsonaro, o presidente que, inclusive, hoje de manhã classificou essa medida aí de fechar os aeroportos e exigir esse comprovante de vacinação como loucura. E também afirmou que é necessário aí se acostumar com o vírus da Covid-19. A gente tem um trecho dessa fala do presidente. Tá vindo uma outra onda aí de Covid, lamentável. Quero ver como é que vai ficar isso. Não vou discutir, não. Presidente, o senhor devia fechar os aeroportos, não deixar ninguém vir de fora para não acontecer com isso de novo. Você não vai vedar, Porque rapaz. vai trazer um monte de Não vai, não. não. Peraí, mas que loucura é essa? Não tem como. Que loucura é essa? Quer dizer, fechou o helicóptero, o vírus não entra. Fechou o aeroporto, o vírus não entra. Ah, porque ela já tá aqui dentro, O pô. pessoal vai vir de fora. É só São os mesmos o Não presidente. existe isso. Pessoal, você tem que aprender a conviver com o vírus, infelizmente. Pois é, essa fala aconteceu hoje mais cedo no Palácio da Alvorada. Inclusive, o presidente se irritou com um apoiador que cobrou esse fechamento de aeroportos. Mas também hoje as coisas começaram a mudar, porque a Anvisa voltou a fazer uma recomendação ao governo brasileiro, desta vez para adotar medidas de restrições para voos e viajantes vindos aí de parte da África. Teve uma nova nota técnica em que a agência se diz preocupada com a identificação dessa nova variante do coronavírus no continente. Inclusive, se aplicadas, essas restrições iriam valer para viajantes vindos, por exemplo, da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Só que, claro que agora a situação está um pouco mais complicada, né? Inclusive, o governo federal deve aderir, está estudando aderir a essas recomendações da Anvisa, das restrições, medidas de restrições para voos e viajantes, desses voos e viajantes vindos aí dessa parte da África. Eu conversei com algumas fontes do Ministério da Saúde que disseram o seguinte: o martelo ainda não foi batido, mas tudo caminha para a adesão dessa medida. Isso porque o Ministério da Saúde também emitiu um alerta de risco diante dessa nova variante. Segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, até esta sexta-feira nenhum caso dessa nova cepa, dessa nova variante, foi identificado aqui no Brasil, mas existe sim uma grande preocupação. Essa comunicação de risco tem justamente como objetivo informar os estados e municípios sobre a circulação dessa nova variante e também as características dela, reforçando também as medidas de vigilância e proteção contra a Covid. Esse documento do Ministério da Saúde também pede a estados e municípios que os gestores notifiquem imediatamente o Ministério da Saúde em caso de suspeita de infecção com essa nova variante. Então, a preocupação por parte do Ministério da Saúde existe. Esse documento, inclusive, ele é datado de ontem, ou seja, desde ontem já tem essa preocupação com essa nova variante. Esse documento foi encaminhado para governadores, para prefeitos, e agora tem essa nova recomendação aí da Anvisa que pode ser aderida, deve
deve ser aderida, está caminhando para isso, segundo fontes do Ministério da Saúde, até mesmo para evitar uma nova onda com essa nova cepa variante aí da África aqui no Brasil. Inclusive, essas fontes do Ministério da Saúde me alertaram para ficar atenta ao Diário Oficial da União ainda nesta sexta-feira, porque deve sair uma portaria com essas recomendações por parte do governo, pelo menos essa é a expectativa até o momento. Ô Paz, é o mínimo, cara. Sabe por que pode sair essa decisão? Uma decisão lógica de proteção para o nosso país por conta dos técnicos do Ministério da Saúde. E não por conta do ministro, porque o ministro, vamos falar a verdade, se o presidente falar uma coisa, ele fala amém na sequência. Enquanto não deveria ser assim, porque o presidente da República é uma figura importantíssima para o nosso país, politicamente falando. Mas ele, com todo respeito, não entende nada de medicina, não entende nada da parte sanitária, não entende nada da área médica. E nem é de responsabilidade dele entender. Mas ele tem que saber consultar quem entende. Vamos falar a verdade. Se a Anvisa está com essa preocupação, e ali há cientistas, técnicos, médicos, pessoas que entendem muito do assunto. Se há essa preocupação, é porque essa preocupação deve ser levada em consideração. Pô, o que custa fechar hoje o nosso país para os sul-africanos? Porque lá pintou uma doença, lá pintou uma variante que além de preocupante, ela é desconhecida. Porque pintou agora. E tá restrita lá. Tá. Vamos fechar. Vamos errar de novo. O mundo vai errar de novo, é? O Brasil vai errar de novo. O Reino Unido já se fechou. Falou, não. Por enquanto, não queremos cidadãos sul-africanos aqui. Isso aí não é questão de xenofobia, não, viu? Isso aí é questão de discussão estratégica e sanitária. Agora, o que custa também seguir a bendita Anvisa e exigir que o cidadão estrangeiro, principalmente o europeu, mostre o cartão de vacinação? O que custa, para proteger o nosso país, para proteger a nossa população? O presidente, desde o início, fica falando, temos que aprender a conviver com o vírus, temos que aprender a conviver com o vírus. Acabou de dizer isso. Nós já aprendemos a conviver com o vírus. Mas conviver com o vírus não é subestimá-lo. É você agir de forma estratégica, como a Anvisa quer. O negócio está ficando tão feio que o próprio governo já viu que está errado isso aí. Olha quantos problemas nós temos na área de segurança pública no Brasil hoje. O Ministério da Justiça tem que se empenhar na segurança pública, cara. E não ficar aí tomando decisão e discutindo questão sanitária, principalmente indo na contramão de quem entende, de quem tem preparo, quem estudou para isso. No caso, a Anvisa. Nós ouvimos várias vezes durante a pandemia o presidente e outras grandes autoridades do nosso Brasil dizerem que confiam plenamente na Anvisa. Se confiam, tem que seguir a Anvisa. Natália, então hoje pode ter uma decisão favorável ao que a Anvisa está indicando, correto? É isso, Joel. Algumas fontes minhas do Ministério da Saúde disseram, você pode ficar alerta, já prepara o texto, deixa ele pronto, porque tudo está caminhando para que o governo federal adote essas medidas. Eu conversei com técnicos da pasta que disseram, ainda o martelo não foi batido, mas tudo está se encaminhando da mesma maneira que a gente já tomou essa decisão anteriormente, por exemplo, com o Reino Unido e também com a África do Sul. Então, essas medidas poderão ser adotadas diante, inclusive, desse comunicado aí, dessa comunicação de alerta que foi enviado para estados e municípios e também essa recomendação da Anvisa agora. Mas é como você disse, né, Joel, a gente está trabalhando aí com o pode porque os técnicos estão trabalhando dessa maneira, indo aí ao contrário do que diz o presidente Jair Bolsonaro, que seria uma loucura aí fechar os aeroportos, que a gente deve se acostumar com o vírus. Então tem essa discordância, é claro, entre o presidente da República e o pessoal que trabalha no Ministério da Saúde, mas diante de tanto apelo, inclusive por parte da Anvisa, a gente pode ter sim mudanças em relação a isso. Eu não quero acreditar que o governo está trabalhando com o pior melhor. Não quero acreditar de verdade. Não acredito nisso e não quero acreditar. Mas esse tipo de situação aí me leva a crer que eu estou errado em não acreditar nisso. Espero, viu, que eu esteja errado nesse pensamento que me surgiu agora aqui. Espero do fundo do coração. Natália, muito obrigado. Um ótimo final de semana. Um abração, minha amiga. Para vocês também. Até mais. Valeu, ouvintes. Natália. E, Joel, a Bélgica detectou o primeiro caso dessa nova variante na Europa. O infectado era um viajante que voltava do Egito para a Bélgica. Está infectado com essa
nova variante do coronavírus, a primeira vez em que a Europa registra um caso dessa variante. Importante dizer que já há proibição de voos Reino Unido, Alemanha, Itália, França e Israel.